Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 25 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje é segunda-feira, estamos dando início à nossa semana e vou lembrar vocês mais uma vez que esse é o ano no qual nós escolhemos a vida de felicidade perfeita, que é a vontade de Deus para nós, ok? O nosso texto de hoje ainda é o que é a salvação, vamos à leitura dele. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento de paz. O pensamento da paz, com o pensamento da paz, perdão. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Neste momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora. Então, o que é a salvação e a lição do dia? Lição 237, agora quero ser como Deus me criou. Então nós já falamos, já declaramos, eu sou como Deus me criou, e hoje estamos declarando, agora quero ser como Deus me criou. Agora escolho ser como Deus me criou. Agora escolho me lembrar de que sou como Deus me criou. Ou como vocês preferirem interpretar essa lição. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. É uma questão de aceitação, nada mais. Essa realidade não pode ser modificada, entendam. Eu me levarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Cristo é os meus olhos, hoje, e os ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Pai, venho a ti através daquele que é o teu Filho.
e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte. Consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Me perdoe, mas essa lição é tão bonita que eu tenho que ler de novo. Cristo é aos meus olhos hoje. Hoje eu vejo com os olhos do Cristo. E os ouvidos que hoje escutam, a voz por Deus. Hoje escuto a voz por Deus com os ouvidos do Cristo. Pai, venho a ti através daquele que é o teu Filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Eu sou o Cristo. Essa foi a consciência que Jesus veio nos trazer. Foi isso que ele veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Todos nós somos o Cristo. Ele é apenas o nosso irmão mais velho, tá bom? Muito bem. Passamos agora para a leitura do livro da Melody Beattie, A Linguagem da Liberdade, para o texto do dia 25 de agosto, tá? Agora quero ser como Deus me criou. Finalmente eu me dei conta de que é melhor eu ser quem eu sou, né? Desejando promover reparações. O 8º passo fala da mudança de atitude, uma mudança curativa. Essa atitude pode dar início a uma grande cadeia de reparações e curas em nossas relações com os outros e com nós mesmos. Significa que nos tornamos dispostos a libertar-nos de nossos corações duros, um dos maiores bloqueios para a nossa capacidade de dar e receber amor. No 8º passo, fizemos uma lista de todas as pessoas a quem magoamos. Permitimos a nós mesmos experimentar uma atitude de cura em relação a elas. É uma atitude de amor. Nesse passo, não saímos por aí como loucos, gritando: desculpe-me. Fazemos a nossa lista, não para nos sentirmos culpados, mas para facilitar a nossa cura. Antes de realmente promovermos reparações, ou começarmos a considerar as reparações apropriadas, permitimos a nós mesmos mudar a nossa atitude. E é aí que a cura começa, dentro de nós. Isso pode mudar a energia, pode mudar a dinâmica, pode dar início ao processo antes mesmo de abrirmos a boca para dizer desculpe. Isso abre as portas para o amor, abre as portas para a energia do amor e da cura. Capacita-nos a soltar as emoções e a energia negativas e abre as portas para a energia e as emoções positivas. Essa energia pode ser sentida no mundo inteiro e começa dentro de nós. E aqui eu vou lembrar vocês que as mentes se comunicam, tá? O curso diz isso. As mentes se comunicam. Mesmo quando você pensa que não se comunicam, elas se comunicam, tá? Quantas vezes, depois de termos sido feridos por alguém, desejamos que a pessoa simplesmente reconheça a nossa dor e diga: eu sinto muito. Quantas vezes desejamos que a pessoa simplesmente nos veja, nos ouça e direcione a energia do amor para o nosso caminho? Quantas vezes desejamos pelo menos uma mudança de atitude, uma pequena dose de reconciliação em relacionamentos danificados, por negócios mal concluídos e por ressentimentos. Muitas vezes. Os outros também. Isso não é segredo. A energia da cura começa conosco. O nosso desejo de promover reparações pode ou não beneficiar a outra pessoa. Ela pode desejar ou não que as coisas sejam consertadas. Mas nós nos curamos. Nos tornamos capazes de amar. A oração. Hoje me empenharei numa mudança de atitude se ocorrerem insensibilidade, fechamento, culpa ou amargura. Estarei disposta a me libertar dessas emoções e substituí-las pela energia
curativa do amor, desejando promover reparações, ok? Então imaginem uma pessoa que tem um vício ativo de alcoolismo. Quantas pessoas essa pessoa já prejudicou na vida dela? Quantas reparações ela precisa fazer? Ou você e eu que temos hábitos codependentes nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós já não causamos prejuízo na vida das outras pessoas? Tentando controlá-las, tentando manipulá-las, tentando dizer para elas, sem elas terem perguntado pra gente, sem elas sequer terem pedido nossas opiniões, como elas têm que fazer, como elas têm que agir, como elas têm que ser. Pare de beber, você está destruindo a sua vida. Vamos lá? O outro bebe porque ele precisa. Ok? Ele sabe que está destruindo a vida dele. Ele sabe que está se destruindo. Ele bebe porque isso é uma compulsão. Ou pra gente falar freudianamente, isso é uma pulsão de morte. Isso é thanatos na vida dele. Ele precisa. Então você acha realmente que se você chegar para alguém e disser que essa pessoa precisa parar de beber, ou precisa fazer atividade física, ou precisa parar de cheirar cocaína, você acha que essa pessoa vai seguir você? Porque você falou? Então eu vou citar aqui mais uma vez aquela frase de Marianne Williamson que eu adoro. Quando Marianne Williamson, uma autora que escreve com base no nosso ensinamento Um Curso em Milagres, talvez a escritora mais famosa de Um Curso em Milagres em todo o mundo. Quando nós estamos tentando controlar o outro, nós estamos na nossa sombra. Quando nós estamos tentando controlar o outro, nós estamos no nosso ego. Ontem, a gente conversou, no vídeo de ontem, conversamos sobre o Ho Oponopono, né? E no Ho Oponopono a gente aprende que o problema do outro tá na minha mente. Então, realmente eu preciso dizer pro outro o que ele tem que fazer, como ele tem que ser, como ele tem que agir, onde ele tem que ir, com quem ele tem que falar e o que ele tem que dizer? Não. Este é o papel do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o nosso verdadeiro guia. É o Espírito Santo. Eu posso inspirá-lo. Todos os dias eu posso inspirá-lo. Vamos supor que eu tenha um marido que eu amo muito e eu vejo meu marido sedentário em casa, se alimentando mal. O que eu posso fazer? Eu posso providenciar para que dentro de casa eu tenha uma maior oferta de alimentos saudáveis. Frutas, verduras, legumes, saladas atraentes, carnes magras, né? Isso eu posso fazer, isso é legítimo. Eu posso deixar tudo isso à vista, eu posso fazer com que a comida seja mais apetitosa, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu sou uma pessoa que eu acho que é facílimo, outro dia até estava falando isso com uma amiga, que é facílimo você fazer comida saudável apetitosa. Eu acho que é difícil fazer sobremesas saudáveis apetitosas. Isso realmente eu acho que é difícil. Mais difícil. Mas você fazer saladas apetitosas, você fazer uma comida saudável, um arroz integral, apetitoso é facílimo, né? Semana passada eu fiz para mim mesma um cogumelo fresco refogado, gente. Cogumelo shiitake fresco. Eu comprei no Hortifruti aquela bandejinha com cogumelo fresco e refoguei ele no azeite. Olha, eu vou dizer para vocês como aquele negócio ficou gostoso. E é uma fonte de proteína saudável, né? Como aquele troço ficou bom, né? Então, quando nós estamos nos nossos egos, nós fazemos mal às pessoas. Intencional e não intencionalmente. De forma intencional e de forma não intencional. Isso é um fato. E esse passo, ele nos propõe que podemos fazer reparações. Às vezes é só reconhecer, olha, foi mal mesmo, hein? Né? Como às vezes eu falo, olha, você me perdoe,
porque realmente eu perdi uma grande oportunidade de ficar calada. Eu falo. Eu tenho uma astróloga que eu sigo, que eu adoro, e ela, tadinha dela, ela é uma astróloga sensacional. E tadinha dela, ela fica muito revoltada com as previsões dos videntes, né? Porque a astrologia é uma ciência, né, gente? Por mais que as pessoas digam que não, que a adivinhação não é. Né? Para você olhar o mapa de uma pessoa, você tem que ter anos de estudo, né? O computador hoje ele faz o mapa pra gente, ele dá bonitinho os planetas nas casas, o seu ascendente, você entra lá com a cidade onde você nasceu, a hora em que você nasceu, você faz a sua correção horária, né, que muitas vezes é necessária, porque às vezes a gente acha que tem um ascendente, tem outro, e o ascendente marca o mapa inteiro, né? E você pega aquele mapa e você tem que interpretar. Então são anos de estudo, né? Essa mulher tem mais de 40 anos de astrologia e o vidente fica lá dizendo que sei lá quem vai voltar com sei lá quem. E aí ela ficou muito irritada e anteontem ela postou um vídeo falando de uma determinada vidente. E ela foi bem assim, como é que eu vou dizer? Ela foi bem... Ela fez uma crítica a essa vidente, né? E aí eu pensei comigo. Eu falei assim, eu pensei comigo, tá? Eu pensei assim, se eu fosse ela, não daria ibope pro que a vidente está falando, eu simplesmente faria o meu comentário, né? Eu não fico aqui comentando com vocês o que os outros professores de Um Curso em Milagres estão falando ou desfalando, né? Eu falo e comento daqueles que eu amo, aqueles que eu indico, aqueles que eu recomendo. Dos outros, eu não sei o que estão fazendo. Aliás, eu nem vejo os vídeos. Aqueles com os quais eu não concordo com a maneira de ensinar, eu nem vejo, porque eu não quero criticar. E eu acho que cada um tá no seu caminho. Aquele pensa de um jeito, eu penso de um outro. Beleza. E aí ela foi meio malcriada, digamos assim. E aí eu pensei isso cá comigo, eu falei assim... Eu amo a dona fulana, mas se eu fosse ela, eu não me misturava nesse angu. Aí quando foi ontem, eu achei tão bonitinho, ela fez um mini videozinho falando da lua nova em Virgem, né? Ontem foi a primeira lua nova do mês em Virgem e acho que no dia 29 a gente vai ter a segunda lua nova em Virgem, o que é um fenômeno raro. Essa segunda lua nova teria que ser em Libra, né? Porque já é o signo do mês que vem. E aí vai ser outra lua nova em Virgem. A gente tá com a cauda do dragão em Virgem. Então, esse é um momento importante das nossas vidas. Para os virginianos como eu, então, pior ainda, né? Sacudida boa aí nos virginianos. E aí ela ontem postou um vídeo. Ela falou, olha, eu refleti muito e eu quero pedir desculpas à vidente dona fulana. Eu não tinha que ter falado nada, eu fui muito infeliz no que eu falei. E ela postou um vídeo no Instagram dela. Eu falei assim, caraca, que mulher corajosa. Se eu já gostava dela, como eu admirei essa mulher mais ainda. Pela humildade dela de falar, errei. Ela poderia ter simplesmente apagado o vídeo. Ela não apagou. Um videozinho curto que ela fez, que ela botou no Instagram. Um videozinho curto. Mas ela teve, para falar aqui o português claro, ela teve culhões para ir lá e fazer uma reparação com a outra. Então, gente, fazer reparações custa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Custa mais não fazê-las. E a gente aprende na programação dos 12 passos que você só não deve fazer reparações quando aquilo puder ser prejudicial para você ou para o outro, tá? Então vamos supor que eu tenho um pai lá que me batia quando eu era pequena, um cara que é agressivo, um cara que tem um transtorno mental. Eu vou lá procurar ele para fazer uma reparação com ele, mas ele tem transtorno mental, ele vai me dar um soco na cara. Como é que eu faço? Não faço. Eu uso uma técnica que é de fazer a reparação no momento da minha meditação. Eu visualizo a pessoa na minha frente e eu peço perdão a ela. Faço muito isso. Faço muito essa reparação desse jeito. Eu peço perdão, eu faço um ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigada, eu sou grata, né? Ou melhor, eu sou grata, muito obrigada, que é assim que eu faço o ho'oponopono.
né? E aí eu faço a minha reparação com a pessoa lá no astral. De repente não tem mais nada a ver eu ligar para aquele meu ex-namorado que eu tinha lá quando eu estava na época da faculdade e que eu num dia que estava de TPM xinguei aquele infeliz, botei defeito nele, eu vou ligar pro meu ex-namorado agora. Olha aqui a Jaque, namorei com você na época da faculdade, xinguei você, você se lembra? O meu ex-namorado já casou, ele já tá com 5 filhos, ele já se separou, ele já tá na terceira mulher, ele tem 2 filhos de uma mulher, mais um de outra, mais um de outra, mais um de uma terceira. Eu vou ajudar esse homem? Eu vou ajudar? Ele ainda vai falar assim, pô, a Jaque tá me ligando, realmente ela deve estar sozinha, deve estar querendo voltar, né? Não vou ajudar, gente. Não vou ajudar. Agora, eu vou na praia. Chego na praia lá, encontro o homem do meu lado. Aí eu penso, pô, eu tenho uma reparação pra fazer com esse homem. Opa, é oportunidade? Aí eu já falo pro homem, olha, eu era uma infantiloide, eu xinguei você, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada por você ter me aturado, olha por quantos meses você me aturou, porque eu era chata para como diz a minha melhor amiga, para né? Não vou falar palavrão aqui no YouTube, mas vocês já sabem o que eu quis dizer. Né? Aí o homem já fala pra mim, poxa, você também me desculpe, eu era ciumento, eu era controlador, então, que maravilha, então não temos mais problemas, você segue a sua vida, eu sigo a minha, reparação feita. Ou, às vezes, eu tenho uma reparação pra fazer com uma pessoa que já passou pro plano espiritual. E aí, como eu fico, Jaque? A pessoa já foi pro plano espiritual. Faça a sua reparação. Faça a sua reparação. Em meditação. Visualiza a pessoa na sua frente. Visualiza que você está subindo lá, está entrando em contato com o eu superior dela. Peça perdão. Fala, olha, tudo bem. Eu sei que a gente acordou lá no Entre Vidas, lá no plano espiritual. A gente acordou que você ia me meter um chifrão. Eu agora entendo. Mas eu era chata para Então eu entendo porque você quis me meter um chifrão, meu querido, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. Pronto, foi. Não importa se a pessoa vive em outro país. Já que eu vou fazer uma chamada pelo Zoom para fazer a reparação. Será que vai valer a pena? Outra coisa que vocês podem fazer, que eu já ensinei aqui, vou ensinar de novo. Vocês podem escrever uma carta de perdão para a pessoa. Depois você pode mandar pelo correio, depois você pode queimar, você pode entregar para Deus. O importante é você fazer essa parte aqui que ela falou no texto. Precisamos nos libertarmos dos nossos corações empedernidos, duros, um dos maiores bloqueios para a nossa capacidade de dar e receber amor. Porque, gente, olha só, faz uma listinha aí, uma listinha básica de tudo que você bota defeito no outro. Poxa, aquela pessoa estava falando mal de mim. Aí você vai escrever na listinha assim, puxa, eu estava falando mal daquela outra pessoa. Aí eu vou ver que eu não sou tão melhor do que a outra pessoa. Nossa, que pessoa grossa. Nossa, aquele dia que eu estava conversando e a outra me interrompeu como eu fui grossa. Os cabalistas ensinam uma outra coisa que eu gosto muito, muito, mais até do que o conceito junguiano de projeção, tá? Porque se eu tô vendo que o outro é desonesto, porque eu sou desonesto. Eu gosto mais desse conceito aqui que é o fulano, meu interlocutor, ele tem um quantum, uma quantidade de energia negativa que ele manifesta como mentira, como desonestidade, como deslealdade. Eu não. Eu sou a pessoa mais honesta do mundo.
Eu falo a verdade na cara de quem eu tiver que falar. Eu sou honesta, eu sou leal, eu sou íntegra. Por que essa pessoa está na minha vida? Porque ela tem lá a bolsinha de negatividade dela que pesa 1 quilo. Se manifesta como desonestidade, mentira, deslealdade. Eu tenho a minha sacolinha de negatividade que pesa 1 quilo. Que se manifesta como crítica, julgamento, farisaísmo. Pronto. Ele tem 1 quilinho lá de pedras pretas, nada contra, amo as turmalinas, amo as obsidianas, amo os ônix, mas ele tem lá a sacolinha dele de pedras pretas, eu também tenho a minha. Tá bom? Esse é um conceito que eu gosto mais. Ele tem uma energia negativa que ele carrega, que ele ainda não conseguiu transmutar. Ou melhor, pedir ao Criador para transmutar para ele. Eu tenho a minha sacolinha de energia negativa que eu ainda não consegui transmutar. Ou melhor, pedir ao Criador que transmute para mim. Ok? Entendem? Então, isso é bom porque isso me dá humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas tem coisas que são muito graves. Tem coisas que são muito graves. Talvez, porque o meu desafio nessa vida seja aprender a perdoar. Aí eu vou ter que apelar para algumas coisas metafísicas. Anteontem, uma amiga minha me ligou para se queixar do que ela está passando, que, diga-se de passagem, é bem desagradável, estou ao lado dela, com o ex-marido. Estão recém-separados, se separaram no início do ano. E aí ela falou assim para mim, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não mereço isso, não tem explicação. Aí eu virei para ela e falei assim, devem ser karmas de vidas passadas. Então quando a gente lança a mão disso, a gente sente um alívio. Se você não acreditar em vidas passadas, não tem problema. Mas eu acho difícil você me assistir se você não acredita em vidas passadas. E se você ainda não tiver assistido a minha live Karma, Reencarnação e a Sua Cura, que na minha opinião é o melhor vídeo que eu já fiz neste canal, me mande um e-mail. Ok? Você pode não acreditar em reencarnação, então eu vou apelar para o conceito da sua ancestralidade. Você está pagando um débito dos seus ancestrais. Ah, mas como assim? Bom, ela tá, o ex-marido tá aprontando 1001 com ela. De repente, uma antepassada dela aprontou 1001 com um antepassado dela. E a coisa reverbera. Como uma cachoeira, as energias descem, tá? É o nosso nível genético de crença. Se a gente pegar a vida passada, é o nosso nível histórico de crença, tá? Entenderam? E no Ho'oponopono se diz exatamente isso. Eu tô com o Ho'oponopono na cabeça porque eu tô lendo o livro do Ho'oponopono. Se eu tô recebendo isso, é porque tá na mesma medida do que eu fiz em alguma vida passada. Ah, mas aí vou ficar culpado. Vou ficar culpada. Pode ser. Então você, se entrar numa egotrip de culpa, né? Como disse meu mestre pra mim lá na Costa Rica, falou, não contamine o seu presente com o seu passado. Então, se você não quer entrar nisso, entenda que de alguma maneira você está fazendo uma reparação pelo seu antepassado. E que se é uma reparação de equilíbrio energético, de colocarmos essa gangorra na horizontal, se é equilibrarmos os dois pratos da balança num movimento de justiça cósmica, então eu já sou capaz de passar por isso por meio do amor e não mais através da dor. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu vou praticar a lição de anteontem. É a vontade de Deus, é a vontade de meu Pai, em sua misericórdia, que eu seja salvo disso, dessa situação.
desse retorno kármico. Ou o que seja, tá bom? E aí eu acho que fica todo mundo em paz. Tá bom? A reparação, se ela não vier pela tua vontade, ela vai vir pela lei. Que a lei existe. É a lei da ação e da reação, também conhecida como lei do karma. Então ela vai vir. Então, se você puder volitivamente, isto é, a partir da sua vontade, falar, eu vou fazer essa reparação, vá lá e faça. Tá? Vai ser muito proveitoso para você. Para todos os envolvidos. Porque é isso que a gente quer aqui. Que seja bom para todos os envolvidos. E se você não tiver assistido a live de ontem, A Crença na Realidade, assista. Vai te ajudar a ter esse conceito ainda mais expandido, tá bom? Bárbara Stênio, Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Passo 2. Então, nós estamos no segundo passo do estágio 4 do Sucesso Sagrado, que é modelando a grandeza. O passo 2 é simplesinho, muito simples. Dê poderosamente. Se nós tratamos as pessoas como elas são, se nós tratarmos as pessoas como elas são, nós faremos com que elas fiquem piores. Se nós tratarmos as pessoas como elas deveriam ser, nós as ajudamos então a se tornarem o que elas são capazes de ser. Então, quanto mais grossa uma pessoa for com você, mais educado você será com ela. E essa é uma frase de Johann Wolfgang von Goethe, grande e famoso escritor alemão, autor de Fausto. Recomendo a vocês que leiam Fausto, né? Mefistófeles. E autor de alguns outros livros. Teve uma época da minha vida que eu estive obcecada com o Goethe, porque eu faço aniversário no mesmo dia que ele nasceu. 28 de agosto, quinta-feira, agora. Como já propagandeei aqui no canal. Então eu li muitas coisas dele, porque eu queria entrar na mente de um homem genial que tinha nascido no mesmo dia que eu. E ele escreveu um livro, vocês sabem que eu sou técnica em química e engenheira química. Ele escreveu um livro chamado, um romance, muito bonito, não tem nada de desagradável no livro, tá? Nada. Chamado As Afinidades Eletivas, tá? Ele tinha um profundo interesse por química, por ótica, por física em seus diversos ramos, por ótica, por cores, pelo estudo da luz. E ele escreveu esse livro, As Afinidades Eletivas, que era sobre uma troca de casais. E ele se inspirou nas reações químicas de dupla troca. Então, eu tenho A com B e C com D. Aí, AB, CD, AB e CD reagem. E no final da reação, eu tenho AC e BD. Tá bom? E ele escreveu esse livro. E é muito interessante o livro. Então, se vocês puderem ler As Afinidades Eletivas, leiam também, tá? Não é uma propaganda aqui para que as pessoas se separem para ficar com os parceiros dos outros. Porque, se eu não me engano, é assim que o livro termina, tá? Mas é um bom livro. É um livro pouco conhecido dele. A obra dele famosa mesmo é Fausto, né? E Fausto tem tudo a ver com o curso em milagres, né? Porque o ego negativo está lá muito bem representado por Mefistófeles, tá? Mefistófeles é um símbolo para o ego negativo. E é isso, tá? Então, dê poderosamente. Há uma história de um homem que caminhava por um mendigo e perguntou: por que, Deus, você não faz alguma coisa por essa pessoa? E então Deus respondeu: eu fiz alguma coisa. Eu fiz você. No final, a grandeza não vem daquilo que você tem, mas daquilo que você dá. Traduções literais, tá, gente? Com o melhor inglês do qual eu sou capaz aqui. Você está provavelmente pensando: ei, espere,
Eu já estou dando um montão. Sem dúvida de que isso é verdade. Como uma mulher, você provavelmente já passou a sua vida inteira dando para os outros. As suas crianças, os seus vizinhos, os seus amigos. Ah, meu Deus, até para os estranhos. Os mendigos vêm para falar comigo, tá, gente? Eu tenho uma super energia de grande mãe. Então tô eu lá no Maracanã e o mendigo vem pedir dinheiro para quem? Você adivinhou, para mim, né? Para mim, o mendigo vem falar comigo. Eu tenho cara, como diz uma amiga minha, eu tenho cara de rica e de generosa e energia de grande mãe, tá? É isso, deve ser. Como a Elaine falou ontem, se Aslan tem cara de rico, então a mãe dele deve ter cara de rica também, né? Aslan está no sofá com a sua cara de rico. Aslan não precisa trabalhar, graças a Deus, para se manter. Mas há dois tipos de doação, com um mundo de diferença entre eles. Um empodera, o outro enfraquece. Nossa, que maravilhoso que ela vai tocar nesse tema. O último está no reino do ego, que dá com motivos escusos. Para ganhar controle, para obter amor, para impressionar os outros, para incentivar a dependência, entre aspas, obter votos. Esse aí vocês já sabem do que eu tô falando, né? Entre aspas, as aspas, entre parênteses, os parênteses eu ponho, obter votos. Ou para consertar o outro. Quando eu quero dar dinheiro para consertar o outro, por que o meu motivo é escuso? Porque eu não dou conta de testemunhar a doença, a loucura que o outro está fazendo da própria vida. Então, na verdade, eu estou dando por motivos egoístas. Dar poderosamente está enraizado, é um ato que está enraizado na alma, cujo único objetivo é o seu crescimento pessoal. Em última instância, o seu legado é decidido pela forma como você compartilha os seus recursos. Tempo, dinheiro, talentos, para ajudar todos aqueles em necessidade, sem expectativa de retorno e sem exaurir a si mesmo. As 4 regras do dar poderosamente são... Há 4 regras e elas são: dar para você mesmo primeiramente. Então, o que me sobra, a taça transborda. Aí transborda para o outro. 2. Assumir responsabilidade por si mesmo e apenas por si mesmo. 3. Alavancar. Alavancar a sua própria alavanca financeira, tá? Ficou meio esquisito. E obedecer à lei do dar focado, tá? E aí ela vai falar das regras dessa doação. Não vou ler hoje, eu vou ler apenas a frase da regra 1, que é dar a si mesmo primeiro. Respeite a si mesmo e os outros vão respeitar você. E essa é uma frase do grande mestre Confúcio. Adoro Confúcio. Quem sabe amanhã a gente não fala um pouco de Confúcio, tá? Então, no passo 1 dessa modelagem da grandeza, pergunte-se a si mesmo qual é o legado que eu quero deixar. E o passo 2 é dar poderosamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Posso estar enganada, mas essa é uma das chaves da prosperidade do povo americano. Pegando um gancho porque a gente está lendo um livro escrito por uma americana, tá? Essa é uma das poderosas chaves da prosperidade deles. Eles dão poderosamente. E dão mesmo. Eles realmente sabem praticar. O dar e o receber são, na verdade, uma única coisa, tá? E lembro a vocês que Jesus foi ditar um curso em milagres para uma americana, que tinha a ajuda de outro americano, que tinham ambos a ajuda de um terceiro americano. Estou falando de Helen Schucman, William Tatchford
Kenneth Wapnick. E outros todos que vieram a reboque, tá? Muito bem, agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte. Consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Cristo é os meus olhos, hoje, e os ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Pai, venho a ti através daquele que é o teu filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Agora quero ser como Deus me criou. Dever de casa hoje, fazer a lista das pessoas com quem vocês querem fazer as reparações. Tá bom? Esta era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.